Instantes, momento da reflexão da palavra de Deus. Deus nos fala, nós escutamos. E como é bom escutar o Divino Mestre, o que Ele nos ensina, o que Ele vai nos dizer, é para que possamos ter salvação, vida nova. Deus tem sempre uma palavra para nós. Meus irmãos, Deus dá para o homem a liberdade de escolhas. Nós somos livres. Ele nos deu como presente o livre-arbítrio. Por isso, nós podemos escolher entre o bem e o mal. Temos o poder de decidir. Nós temos o poder de escolha. Mas Deus, sendo o nosso Pai, um Deus é Pai que nos ama com amor de mãe, Ele nos coloca diante de nós e até mesmo gritando para que possamos ouvi-lo e entender a sua mensagem, o caminho do bem. No mundo nós podemos fazer várias escolhas, o caminho para o projeto de salvação ou trilharmos um caminho da perdição, a escolha pelas paixões desordenadas, que nos leva às trevas e nos leva ao erro. Se nós escolhemos o caminho do orgulho, da autossuficiência, da prepotência, se nós decidimos deixar Deus de lado, nós de fato estamos nos inserindo num futuro de morte, num futuro de desgraça. Mas se nós nos decidirmos pelos mandamentos do Senhor, por Ele mesmo, nós vamos experimentar aquilo que São Paulo diz, que o nosso coração ainda nem sentiu, os nossos olhos ainda nem contemplaram, e nem é capaz de contemplar aquilo que Deus reserva para aqueles que o amam, para aqueles que de fato põem a caminho. Deus nos dá a felicidade plena, que neste mundo ainda nem passa pela nossa vida, pelo nosso coração. Por isso, e vale a pena, Deus está dizendo que vale a pena sermos fiéis a Ele. Todo aquele que é fiel, Deus recompensa a nossa fidelidade. Por isso, e aqui nós estamos. Por isso, e nós iniciamos a semana aos pés do Senhor. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Não dá para decidir por Ele se nós não estamos com Ele. Não é as nossas opiniões, é do meu jeito, é desta forma, é desse jeito, eu acho que é assim, e não é. Nós fazemos a vontade de Deus. Por isso, escutamos a sua palavra, escutamos o que a igreja nos fala. A interpretação da palavra de Deus é a igreja. As nossas escolhas, aquilo que nós optamos, escolhemos hoje, é o nosso futuro. Amanhã, estamos nas nossas mãos, está o nosso destino. Nós queremos fazer essa opção por Deus. Porque o mundo nos oferece muitas coisas boas, mas que não nos leva para o céu. Nós assim decidimos por Deus, e a nossa escolha faz com que também o mundo mude, porque nós somos da luz. A luz sempre ilumina as trevas. A luz dissipa as trevas. Por isso, amados irmãos e irmãs, sejamos sempre mais de Deus. Aonde quer que estejamos, sempre optar por Deus. Por isso, e sempre repetimos, todos os dias lemos a palavra de Deus, todos os dias devemos rezar. É o Espírito Santo que nos conduz e que nos ilumina para fazermos o bem, sempre o bem, e não o mal. A leitura primeira nos diz: diante de nós está o bem, está o mal, está a bênção, está a desgraça, está a morte, está a vida. Nós nos decidimos por Deus.
por isso escutamos as leis. E Jesus, aqui no Evangelho, ele não vem para facilitar e nem vem para abolir a lei, mas vem renovar. Às vezes nós que estamos na igreja e somos cristãos católicos, muitas vezes queremos burlar as leis. Chega para o padre: padre, me ajeite aí, facilite aí para mim. Aquilo que a igreja propõe, nós queremos desviar, não queremos seguir. Como tem gente que chega: padre, é 1 ano de catequese, não tem como o senhor diminuir aí, não? Preparação do batismo, não tem como eu não participar. Às vezes nós queremos a facilidade, e nós devemos recordar, e o Senhor diz: e o caminho do céu é apertado, é estreito, facilidade não é aqui. Quando nós queremos a facilidade, nós não estamos caminhando para o céu. Os fariseus, os mestres da lei, sabiam a Bíblia, sabiam a lei, e eles eram de fato justos, cumpriam aquilo. É como sabemos das leis e não queremos vivê-la. Eles sabiam, mas eles sabiam ao ponto de dominar, de querer para si, de ser o dono da verdade, até o dono do céu, fazendo com que apontasse para as pessoas dizendo: você vai para o céu, você vai para o inferno. Eles cumpriam de tal forma a lei que eles estavam sendo como Deus. A lei não é para isso, não. A lei é para que possamos fazer uma experiência com a vontade de Deus, uma palavra de Deus, e não para condenar. As leis, os mandamentos, é para uma experiência profunda com a divina misericórdia. Mas não, eles estavam para si. Não queria que as pessoas chegassem, mas dificultasse o processo de conversão. Como, por exemplo, não matar. Nós bem sabemos que é pecado, e um pecado grande, mas pensamos somente isso, de tirar a vida do outro. Mas matar, ela exige muito mais de nós. Como, por exemplo, a vivência que nós fazemos com o irmão, palavras duras, palavras grosseiras, que fere, que mata. Entre os casais, e muitas vezes reina o silêncio, não se fala mais, não se partilha, isso é matar. E muitas outras questões, o nosso bom Deus vem para que possamos entender. Vamos nos aproximar. Onde nós decidimos por Deus, nós escolhemos fazer a vontade de Deus, mas viver uma suavidade da lei, e não uma coisa rígida. Aproximamos de Deus, não porque temos medo de ir para o inferno, mas porque nós amamos a Deus, e Ele nos ama, queremos corresponder a esse amor. Por isso, nesta Eucaristia, nós rezamos pelo nosso irmão Antônio Pedro, não é assim? 7º dia dele, e nós suplicamos ao nosso bom Deus, na sua misericórdia, um Deus que é capaz de perdoar todos os nossos pecados, quando nós nos aproximamos dele com um coração arrependido. Ele recolhe, quando estivermos diante dele, todo o bem que nós fazemos nesta terra, para que possamos ser salvos. Ele vê o nosso coração. Façamos, meus irmãos e minhas irmãs, a cada dia, obras de caridade. Aproximemos uns dos outros, da mesma atitude que Deus se aproxima de nós, amando, com desejo, e possamos ter felicidade plena. O Senhor nos ajude. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai.